sou Flávia Teixeira, sou atriz, diretora e professora de teatro. Moro em São Paulo há mais de 20 anos, mas sou maranhense, sou formada pela Escola de Arte Dramática e atualmente eu faço licenciatura em teatro pela Faculdade Paulista de Artes. Eu sou uma artista que colabora e colaborei com várias companhias de teatro daqui de São Paulo e trabalhei também com muitas companhias lá mesmo no Maranhão antes de vir para cá. Eu já fiz teatro na rua, já fiz teatro de rua, já fiz teatro infantil, adulto, dramas, comédias, tragédias. Já viajei por todo esse país através do teatro. Acho que conheci todas as capitais e estados desse país através de mostras e festivais de teatro. E o lugar mais longe que o teatro me levou foi para a China. Eu fui conhecer a China, fiz um espetáculo lá chamado Cabras, Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam, pela Cia Teatro Balagan, e a gente foi participar de um festival no sul da China, numa cidade chamada Fuzhou. Esse projeto, esse vídeo aula é para você, estudante, para você, professor, professora. É um vídeo que tenta contar um pouco da história do teatro e algumas curiosidades que nem todo mundo sabe. E bora lá começar, que isso era para ser só uma introdução. Mas Flávia, por que história do teatro ocidental? Isso mesmo, não podia ser só a história do teatro. Mas espera aí, quando vocês falam em história, vocês pensam o quê? Várias histórias dentro da história que contam a história da humanidade e seu desenvolvimento. Segundo um lugar, professora, e uma época. Eu li isso no livro. É isso. A história que vamos contar aqui tem o recorte, que é ocidental. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que essa história, ela não é a única, mas foi e é a que mais chegou até nós, a que mais reproduzimos, é a que encontramos na maioria dos livros. Está vinculada a normas sociais, tradições, crenças e legados culturais europeus. Isso tudo chegou até nós e se impôs ao mundo através de um processo muito violento, que foi o processo de colonização, que se caracteriza pelo uso da violência e dominação dos povos originários, africanos. E não podemos perder de vista essa informação. Por quê? Porque isso quer dizer que deixamos de fora, deixamos de contar tantas outras histórias, como o teatro primitivo, o Egito Antigo e o Antigo Oriente, as civilizações islâmicas indo-pacíficas, a Índia e a Indonésia, a China, o Japão e por aí vai. Isso tudo está escrito aqui, no livro base de referência para a feitura desse vídeo. A História Mundial do Teatro, da Margot Berthaud. Por isso esse vídeo é só uma introdução. Vale lembrar das palavras do ator, diretor, tradutor e escritor Fernando Peixoto no seu livro O que é Teatro? Será possível definir o que é teatro? O que pode valer para entender a cultura ocidental vale para a cultura oriental? A palavra teatro vem de teatron e significa local onde se vê. Os primeiros surgiram ali no século VI a.C., mas os historiadores acreditam que muito antes da construção deles, as peças já eram encenadas em ruas, vias públicas. Os teatros ficavam em lugares ao ar livre, com declives, ou seja, ladeiras, ruas, porque assim do mais alto lugar até o mais baixo do nível do palco, todos poderiam ver e enxergar o que estava sendo feito. Assim como são os teatros de hoje, da mesma forma que os cinemas. Porém, no início, os teatros eles eram construídos ao ar livre, ou seja, sem tetos, e a maioria das pessoas tinham acesso. Mas hoje, quando a gente pensa no teatro, a gente logo pensa no edifício teatral. Mas aí a gente está falando de arquitetura, que é diferente da dramaturgia, que são os textos. E o espaço mais conhecido é o teatro italiano. Lembrando que quando eu falo teatro, eu estou falando do palco italiano. Em nossos dias, os palcos são construídos com 3 tipos básicos: o palco italiano, o palco de semi-arena
e o palco de arena. Mas o palco italiano, ele tem uma característica básica, que é essa relação frontal entre o palco e a plateia. E ainda hoje é o mais utilizado no teatro ocidental. Esse tipo de palco que determina e fixa essa relação entre palco e plateia, ele surgiu durante o Renascimento, na virada do século XV para o XVI, quando o homem passa a ocupar o centro do universo. Surge também nessa época a noção de perspectiva que dá o tom à pintura, dos quadros vai para os palcos. Muda-se o espaço cênico até então usado pelos gregos. Dessa forma, criou-se um espaço em que foi possível proporcionar à plateia a noção de profundidade e perspectiva. Mas outras características também determinam o palco italiano, que é delimitado pela boca de cena, consequentemente a quarta parede, a caixa cênica com urdimentos e coxias. Essa estrutura arquitetônica é a que a gente mais conhece, pois sabemos que o teatro ele existe a partir de um palco, tradicionalmente, mas ele pode e deve ocupar outros espaços, como as ruas, as igrejas, outros espaços públicos, ônibus, casas inteiras e tantos outros lugares que a gente ainda pode descobrir. Mas desde os primórdios, desde a Grécia Antiga, ocupa o palco. Mas, professor, eu ouvi dizer que o teatro começou com os gregos e a senhora nem tocou nesse assunto ainda. Tô de olho. Voltemos, então, ao que é dito como início, aos gregos. O teatro teve sua origem no século VI a.C., na Grécia, surgindo das festas dionisíacas, realizadas em homenagem ao deus Dioniso, deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Essas festas eram rituais sagrados, procissões e recitais que duravam dias seguidos. Acontecia uma vez por ano, na primavera, período em que se fazia a colheita do vinho naquela região. O teatro grego que conhecemos hoje surgiu, segundo alguns historiadores, de um ato inusitado. Quando um participante desse ritual sagrado resolve vestir uma máscara humana ornada com cachos de uva e sobe em seu tablado na praça pública e diz: Eu sou Dionísio. Todos ficam espantados com a coragem desse ser humano em colocar-se no lugar de um deus, ou melhor, fingir ser um deus, coisa que até então não tinha acontecido, pois um deus era para ser louvado, era para ser intocável. Esse homem chamava-se Téspis, considerado o primeiro ator da história do teatro ocidental. Pela primeira vez, diante de muitas pessoas, mostrou-se que poderíamos representar um outro. E esse é o acontecimento que marca o início da ação dramática no teatro. Os prédios teatrais gregos eram formados basicamente da seguinte estrutura: arquibancada, orquestra, tumulê, proscênio e palco. A arquibancada era feita de pedras e sua utilização pelos cidadãos gregos era democrática. Dali todos podiam assistir com a mesma qualidade de visão às tragédias, comédias e sátiras. Woe unto man, brave Achilles, slain in trial by blood. For prize, the bride of Menelaus, and father of Antigone, ruler of Thebes, self-rendered sightless by lust for expiation, lost victim of bewildered desire. E pasmem, nesses espaços podiam caber até 10.000 pessoas. E o que a gente pôde perceber até aqui? Que para se contar histórias, o teatro se utiliza da palavra, da dança, do canto, da pintura, da escultura, da caracterização e de tantos outros recursos.
e a forma, o jeito que se utilizam esses recursos, eles vão mudando ou se transformando com o tempo. Uma curiosidade, vocês já pararam para perceber que na época dos gregos, das grandes comédias e tragédias, não existia luz elétrica? E como é que o público sabia que aquela cena estava acontecendo durante a noite? Recentemente eu tive uma aula de iluminação na faculdade e o professor contou essa história. Sempre que o coro ou o corifeu entrava com uma lamparina, uma tocha na mão, esse código passava para o público que havia uma mudança de tempo, que aquilo estava acontecendo agora à noite. Era um dos códigos que existiam para compartilhar com o público a mudança do tempo. Mas e para fazer teatro? O que é essencial? Alguém que conta, outro que ouve, que vê. Uma história, uma narrativa a ser contada, atores, atrizes, o encontro com o espectador, o público. Mas tanto o espaço quanto o trabalho do ator e a atitude dos espectadores foram e sempre estão mudando com o tempo. Não precisamos ir longe. Bem recente, podemos viver o teatro online expandido por aqui através das redes. Por uma necessidade que a pandemia nos trouxe, passamos não só a ter aulas por aqui, como também trabalhos cênicos. Oi! Sara? Oi! Que demora, hein? Pensei que você tivesse desistido. Anda. Vera, antes eu Deixa preciso te essa falar mala uma aí. coisa. Querida, deixa essa mala aí, vem sentar aqui e me dá um beijo. Anda. Fez café? Encontrei um pacote por aí. Bebe um pouco. Forte. Como eu gosto. Tinta preta, sem açúcar. Café do diabo. Café cantante. Cafetão! Artistas que fizeram de suas casas pequenos teatros. O espaço era outro, mas os atores e atrizes estavam juntos com os espectadores contando suas histórias por intermédio da rede, do Zoom, Facebook, Instagram e outras tantas plataformas de comunicação, em espaços diferentes, bairros, cidades, países, mas atravessando juntos a mesma experiência, ao mesmo tempo. O teatro tinha e tem uma função social muito importante: proporcionar às pessoas a sensação de pertencimento ao grupo, reflexões sobre seu tempo, sua época. Vocês já devem ter visto por aí o símbolo máximo do teatro, aquelas duas máscaras. Duas máscaras lado a lado, uma que ri e outra que chora. Esse símbolo tem a ver com a origem do teatro no Ocidente, a partir da configuração da comédia e da tragédia grega. Do grego tragoidia, não sei se é assim que os gregos falam, mas tragos é bode e oidé é canto. Canto ao bode é uma manifestação ao deus Dionísio que se transformava em bode para fugir da perseguição da deusa Hera. Isso está no mito de Dionísio, vale a pena ver. A tragédia apresenta como principais características o terror e a piedade que despertavam no público. Diferentemente do drama, na tragédia, o herói sofre sem culpa. Ele teve o seu destino traçado e seu sofrimento é irremediável. Não dá para fugir. Por exemplo, Édipo, ele nasce com o destino de matar o pai e casar com a mãe. E quanto mais ele foge do destino, mais ele se aproxima dele. A origem da comédia é a mesma da tragédia. As festas ao deus Dionísio. A palavra comédia vem do grego komoidia, cosmos, remete ao sentido de procissão. Na Grécia, havia dois tipos de procissões, que eram denominadas komoi.
Numa, os jovens saíam às ruas fantasiados de animais, batendo de porta em porta, pedindo prendas, brincando com os habitantes da cidade, um pouco parecido com algumas celebrações que temos aqui, né? E no segundo tipo era celebrado a fertilidade da natureza. Apesar de também ser representada nas festas dionisíacas, a comédia, ela era considerada um gênero literário menor. É que o júri que apreciava a tragédia eram de nobres, enquanto os da comédia eram escolhidos entre as pessoas da plateia. Também a temática era diferente nos dois gêneros. A tragédia contava a história de deuses e heróis, e a comédia falava de homens comuns. Com variadas interpretações, as máscaras gregas eram muito utilizadas para representar personagens femininos nas apresentações. Isso porque as mulheres não eram consideradas cidadãs e, portanto, também não podiam atuar. Sendo assim, elas também eram excluídas das funções importantes das cidades e suas tarefas eram exclusivamente a de cuidar dos afazeres da casa, dos afazeres domésticos e a procriação. Olha, mas muito tempo depois que nós mulheres conseguimos o direito de atuar e assim fazer um papel de uma mulher em uma história. Só com a comédia dell'arte, no século XVII, na França, com a origem da comédia dell'arte, que foi a primeira grande manifestação artística que formalmente permitia mulheres em cena. Na sequência foi a vez das atrizes conquistarem espaço na Inglaterra. Agora, no Brasil, a coisa só mudou muito, mas muito mais tarde, já que enquanto países europeus universalizavam a arte do teatro, no país tropical aqui, pelas bandas de cá, a Rainha Maria I, inclusive, proibia que papéis femininos fossem representados, com exceção, claro, dos religiosos, como da Virgem Maria. Mas isso dá um outro vídeo aula, mas fica aqui o registro para a gente não esquecer. Vocês já ouviram esse som? Os 3 sinais, ou os 3 toques que são dados antes de qualquer espetáculo começar, mais conhecido como as pancadas de Molière. Século XVII, França. Naquela época, o grande patrocinador dos espetáculos era o rei da França, pois as peças serviam para o seu divertimento, e era ele quem pagava os atores, e o público comia e bebia à vontade, tudo a custas do rei, que era a única lei, o único acordo que tinha, assim, era que o espetáculo ele só podia começar quando o rei chegasse, né? Então, assim que o rei chegava, era dado o primeiro sinal. Quando o rei entrava, era dado o segundo sinal. E quando o rei sentava, aí sim era dado o terceiro sinal e o espetáculo começava, claro. Foi quando o Molière batizou os sinais que eram anteriormente sinalizados por gritos: "O rei tá chegando! O rei chegou! O rei sentou!", como as pancadas de Molière, usadas até hoje para avisar a plateia que o espetáculo vai começar. A corte era extremamente barulhenta. Imagina, todo mundo bebendo, comendo. Não tinha energia elétrica. O único modo de marcar que o início do espetáculo ia começar foi através de um ruído. 3 ruídos. A linguagem teatral ela é complexa e sua história é vasta. Ela pode ser estudada pela dramaturgia e seus grandes autores, como o espaço e a relação com o público e a obra se desenvolveram ao longo da história. A gente pode estudar a história do teatro, como se desenvolveu a iluminação ao longo, como se desenvolveu o cenário, os figurinos, o trabalho dos atores e das atrizes. E tem um recorte também muito importante, que é como o ensino das artes se deu também pelo mundo e aqui no Brasil. O teatro caminha de mãos dadas com a humanidade. E cada tema dá pano para a manga para a gente conversar. Seria uma videoaula para cada uma.
e sua história é construída por muitas mãos: atores, atrizes, diretores, diretoras, figurinistas, aderecistas, dramaturgos, músicos, bailarinos, bailarinas, coreógrafas, coreógrafos, maquiadores, operadores de luz, de som, contra-regras, bilheteiros, produtores, produtoras. Ai, é tanta gente! Ao longo da história, a linguagem teatral não só influenciou, mas sofreu grandes influências de outras linguagens, como a pintura, a arquitetura, a dança, a música, o cinema, a televisão, a informática. Ajudou a pensar as formas de educação e também passou por questionamentos sobre o seu real objetivo e função. Tá chegando ao final o nosso encontro, como vocês podem perceber, mas eu queria compartilhar com vocês uma última curiosidade. Vocês sabem por que a gente faz esse barulho ao final de todos os espetáculos? Nunca se perguntou por que a gente aplaude? Dizem que quando acontece uma coisa muito importante, especial e maravilhosa aqui na Terra, quando a gente bate palmas, a gente está se comunicando com os deuses e dizendo: ei, deuses, desçam, desçam, venham ver, venham ver. Fica aqui o meu agradecimento a você que permaneceu comigo até agora. Espero que esse trabalho tenha contribuído para a ampliação do teu conhecimento e a aproximação dessa linguagem que eu tenho me dedicado. Obrigada pela companhia e até a próxima. Me despedi, mas voltei para uma última informação, na verdade uma última curiosidade, eu prometo. Vocês sabiam que os atores nunca se desejam uns para os outros boa sorte? Não pode falar boa sorte para o ator. Por isso, toda vez que você encontrar um ator, uma atriz que vai trabalhar ou vai estrear um trabalho, você sempre deseja merda. Merda, cocô mesmo. Estranho, né? Mas isso tem um significado por trás. Porque antigamente, muito antigamente, não existia carros. A gente se deslocava através de cavalos. E as pessoas que tinham cavalos, até hoje, né, tem bastante posses e dinheiro. Então, sempre que terminava as apresentações em qualquer espaço e tinha muita merda de cavalo na frente, significava que todos aqueles profissionais do teatro que trabalharam naquela apresentação e para aquela apresentação receberiam bem. Poderiam se alimentar, poderiam fazer qualquer outra coisa, às vezes tomar banho, se hospedar em algum lugar melhor, enfim, viajar. Então, quanto mais merda se tinha, mais sorte os atores e todos que trabalhavam para o teatro tinham dinheiro, eram recompensados pelo seu trabalho. Por isso, você aprendeu. Nunca deseje boa sorte para um ator, deseja merda. Pronto, é o final, tá, gente? Não vou voltar mais não, tá? Se gostou, curte, comenta, compartilha. E eu fico por aqui. Beijo. E Evoé, Livro Teatro, merda!